Bom dia a todos. Então, nós vamos fazer o comentário desta manhã, sempre tentando aproveitar ao máximo aquilo que os Espíritos nos trazem, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e especificamente dos itens 1, 3 e 18. Esse capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Já foi comentado aqui várias vezes, né, no trabalho de domingo, foi falado sobre esse capítulo, porque ele é Bem-aventurados os aflitos, já, o próprio nome já diz, né, muita coisa que a gente pode aproveitar disso, né? E aí, nós vamos comentar hoje especificamente dos itens 1, 13 e 18, como eu disse. E o item 1, ele traz um trecho do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. São as bem-aventuranças que todo mundo já ouviu. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Isso, como eu disse, está no Evangelho de Mateus. E aí, nos itens 13 e 18, são os comentários dos Espíritos, as explicações, né, sobre esse trecho do Evangelho. No item 3, vai se falar sobre a justiça das aflições. Então, quando a gente ouve as bem-aventuranças, né, que diz feliz o que chora, feliz aquele que tem sede de justiça, né? Se a gente for pensar em termos de vida atual, não faz muito sentido, né? Eu sou feliz porque eu estou sofrendo, eu sou feliz porque eu choro, eu sou feliz porque eu quero justiça, mas eu não tenho a justiça. Então, do ponto de vista da vida presente, não tem muito sentido esses consolos, né? Porque por que eu vou sofrer se eu só vivo uma vida? Então, eu queria, já que eu vou viver só uma vida, eu quero viver uma vida feliz e não sofrer, né? Ser bem-aventurado porque eu sofro. Não faz muito sentido. Então, isso só faz sentido se a gente acredita, a gente sabe, né? A gente tem convicção de que nós não vivemos apenas uma vida, né? Nós temos muitas vidas. Até faz um pouco de sentido, tá? Então, eu vou sofrer um pouco nessa, mas eu vou ter a compensação na próxima, tá? Até traz um pouquinho de paciência, traz um pouquinho de resignação, mas não responde uma pergunta fundamental. Mas por que que eu sofro mais que o meu irmão? Por que que eu vejo do meu lado alguém que não é bom, que leva uma vida super tranquila, uma vida materialmente ótima, enquanto que do outro lado existe aquele que sofre uma miséria extrema, aquele que nasce milionário e aquele que nasce miserável, sem ter feito nada aparentemente para estar nessa situação. E ainda mais quando a gente vê pessoas que são extremamente egoístas, pessoas que são más mesmo, que têm uma vida aparentemente muito melhor do que aqueles que são bons e que têm uma vida de sofrimento, a vida toda sofrendo, sofrendo, sofrendo. Então, a fé no futuro pode até dar esse consolo em relação o que eu tenho agora, eu vou ter a compensação no futuro, mas não explica essas diferenças, né? Por que que tem tanta diferença? Aí, quando a gente não busca entender, quando a gente não acredita muito nas coisas, a gente coloca a culpa em Deus, né? Ah, Deus não gosta de mim, Deus é parcial, Deus trata as pessoas de forma diferente, porque aquele é um escolhido de Deus e eu não sou. Então, isso é muito comum as pessoas falarem, né? Mas por que que isso acontece? Então, por que que as pessoas têm essa quantidade diferente de sofrimento, né? Se a gente realmente for acreditar se a gente acredita em Deus, se a gente acredita de fato em Deus, a gente tem que pensar que Deus é perfeição, né? E a gente não pode colocar em Deus sentimentos ou coisas, né? Os nossos sentimentos, não pode conceber que ele não seja perfeito. Porque se ele não for perfeito, ele não vai ser Deus. Então ele não pode ser parcial. Não existe essa possibilidade, porque aí ele não seria Deus. E quando a gente fala ele, é uma coisa assim que a gente humaniza Deus, né? A gente não sabe o que é Deus, a gente não vai saber mesmo, não adianta querer saber, porque né, a gente fala ele, né? Mas não é ele, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, na primeira questão, colocou o que é Deus, né? Quem é Deus, né? Então, o que a gente sabe é que Deus é perfeito, é justiça, é amor. Então, se ele é perfeito e é justiça, não existe essa injustiça, ele não escolhe um em detrimento do outro.
deve ter uma causa para que os sofrimentos não sejam iguais, né? Para que alguns sofram mais que outros. E qual seria essa causa? Jesus já veio nos ensinar isso, né? Ele já nos ensinou da vida futura e ele já falou dessa causa. E aí os espíritos vieram esclarecer de forma assim contundente que essa causa chama-se lei de causa e efeito. Então, o sofrimento está sempre relacionado à lei de causa e efeito. Às vezes a gente chama de ação e reação, né? Ação e reação vale mais para a física, né? A terceira lei de Newton, mas na prática é a mesma coisa, né? É a causa e o efeito. Tudo aquilo que a gente provocar, todo aquilo que a gente transgredir, as leis de Deus, vai ter um efeito no futuro. Então é por isso que a gente sofre de uma forma desigual no presente. Porque nós temos, num passado, nós temos situações diferentes de causa e efeito, né? Então, essa é a justiça das aflições. Sofrimento, todo mundo tem. Agora, a quantidade, o tipo, né, e a forma de enfrentar esse sofrimento é que varia. E é isso que os espíritos vão nos explicar. Na verdade, é um espírito, é Lacordaire, que fala no item 18, que ele vai falar sobre o bem e o mal sofrer, que faz toda a diferença, o bem e o mal sofrer. Então, a gente já entendeu, né, que nós sofremos, né, que existe uma justiça nas aflições. Isso é muito importante, para a gente não ficar colocando a culpa em Deus. Olha, aquele ali é um escolhido de Deus. A gente não deve fazer isso, porque Deus é justiça, e não existe a injustiça. O que existe é a lei de causa e efeito. A lei daquilo, as pessoas passam por aquilo que elas provocaram passar. Então, às vezes, aquela situação que a gente acha que é muito injusta, né, ela é simplesmente uma consequência da lei de causa e efeito. E não existe nenhuma causa que não vai ter o seu efeito. Isso é muito importante. Aí, o Lacordaire vai nos falar sobre o bem e o mal sofrer, né? O que é o bem e o mal sofrer? Ele já começa dizendo, né, que bem-aventurados os aflitos, porque eles vão ser consolados. Ele não fala, Jesus não falava de uma maneira geral para aqueles que sofrem, de uma maneira geral, porque todos nós no planeta Terra sofremos. Nós sabemos disso. O grau de sofrimento, a forma de encarar o sofrimento é que varia. Mas não existe aqui no planeta ninguém que não passe pelo sofrimento, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele bonito, seja feio, seja jovem, seja velho, todo mundo neste planeta, neste momento, nessa situação evolutiva, sofre. A forma de encarar o sofrimento que tem que ser diferente, né? Então, é uma coisa que a gente tem que aceitar no sentido de que não existe ainda neste planeta, neste momento, ninguém que não passe por sofrimentos, tá? E o que a gente tem que se preocupar realmente com o bem e o mal sofrer. Porque o bem sofrer, né, parece até uma contradição, mas o bem sofrer é aquilo que vai nos trazer a evolução, que vai fazer com que a gente realmente evolua, né? Lacordaire diz que o desânimo é uma grande falta. Então, quando vem uma coisa que nos abate, o fato de nós desanimarmos é até comum, né? É bem comum quando a gente passa por um momento de dificuldade. E agora nós temos, assim, N exemplos de dificuldades muito grandes, né? Pessoas que estão passando por dificuldades impensáveis, né? Do ponto de vista de perda de entes queridos, de ponto de vista de perda de sustentação material, né? De perder o emprego. Então, esse momento é um momento de profundo sofrimento no planeta. E mesmo aquele que está numa situação melhor, ele sofre de ver o outro sofrendo, né? Deveria sofrer, né? Nesse aspecto de ser solidário. Agora, o Lacordaire nos reforça uma coisa que Jesus nos falou. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Quando a gente ouve isso, dá uma sustentação, né, uma garantia de que a gente realmente está recebendo aquilo que a gente dá conta. Isso que eu acho que é o grande consolo, né, saber disso. Porque, como foi falado, como eu já comentei, todo mundo sofre, a forma de encarar esse sofrimento é que tem que ser diferente. E aí, Jesus nos disse
né? Que a gente dá conta, porque os nossos sofrimentos são compatíveis com a nossa capacidade de enfrentar as dificuldades. E a gente tem um recurso muito importante, um recurso que garante que a gente dê conta, e esse recurso é a prece. Então, o Lacordaire diz, a prece é que vai dar essa sustentação. É ela que vai nos facilitar, que vai nos ajudar, que vai nos permitir receber, fazer essa ligação com o alto. Porque se a gente fizer essa ligação, nós estaremos sustentados, né? E quanto maior for o sofrimento agora, maior vai ser a nossa recompensa se a gente souber passar por esse sofrimento com resignação. É muito chato ficar ouvindo, olha, você tem que sofrer, né? Você tem que sofrer. Na verdade, não é o sofrer assim de aquela coisa que é uma coisa imposta, né? A gente passa por aquilo, mas a gente tem que saber por que está passando por aquilo. E a gente tem que ter a confiança que a gente vai conseguir passar aquela situação, enfrentar aquela situação. Naquele momento de maior dificuldade, onde a gente acha que tudo está errado, tudo vai dar errado, que a gente não merece, que a gente é um injustiçado, a gente tem que lembrar da lei de causa e efeito, e a gente tem que lembrar que a gente não recebe fardos mais pesados do que a gente dá conta, e a gente tem que lembrar que existe a prece, e que existe todo um suporte, que é só a gente pedir esse suporte que ele vem. Então, essa lição é bastante importante nesse sentido, né? E quanto maior for o sofrimento, bem sofrido, no sentido de suportado, com resignação, com paciência, com consciência daquilo que a gente está passando, maior será a nossa recompensa na vida futura. E pode ser até nessa mesmo, não precisa chegar lá na frente, né? A gente pode ter no passado uma situação melhor. Então, não passar pelo sofrimento não é uma opção. Seria a mesma coisa que um atleta olímpico falar para ele, olha, você não precisa ir na Olimpíada e você já está aqui com a sua medalha de ouro. Vocês acham que o atleta olímpico ia querer isso? Ele não ia querer. Ele quer ir, ele quer enfrentar a competição, ele quer passar pelo desafio, ele quer passar por tudo isso. E é a mesma coisa com a gente. A gente não deve temer o sofrimento, a gente não deve temer as provas, porque se a gente não passar por isso, a gente vai ficar estacionado. É a mesma coisa do atleta olímpico que foi lá e ganhou as medalhas, mas ele não passou pela competição. Então, qual é o mérito? Não há mérito nisso, né? Essa é o lance do sofrer, que é o sofrimento que vai nos trazer a recompensa. A gente ganhar a recompensa sem passar pelo sofrimento fica meio. É a analogia da medalha de ouro daquele que nem foi. Tá? Então, não é isso que a gente quer, né? Então, e quanto mais a gente passar pelo sofrimento e superar, no final, quando a gente passar pelo aquele processo, a gente vai se sentir mais forte, a gente vai se sentir mais feliz, no sentido de que eu consegui superar. Não podemos demorar muito, que nós o tempo é contadinho, né? Então, realmente, sou mais forte, eu superei os meus desafios, eu consegui, né? Então, vamos pensar nisso, que quando a gente sofre, a gente tem um amparo, a gente vai dar conta, porque já está claro que a gente não recebeu mais do que dá conta, e que a gente tem toda uma sustentação para passar por isso. Se a gente tiver realmente essa confiança, a coisa vai ficar muito mais simples. E aí, para finalizar, né, o Lacordaire diz o seguinte, no finalzinho do item 18, que eu vou ler. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, é que depois do trabalho que virá o repouso. Então, isso finaliza e esclarece muito bem, né? Então, quando vem o sofrimento, é ali que a gente vai ter a oportunidade de provar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa confiança, a nossa perseverança e a nossa submissão à vontade de Deus. E não ficar apontando, olha, Deus não é justo, porque eu estou sofrendo injustamente. Tá? E depois desse trabalho, de passar por tudo isso, é que virá o repouso, né? Que virá a recompensa, que virá o consolo. Tá? Então, isso é tão
claro, né? É tão bonito, e a gente tem realmente que colocar isso no nosso dia a dia, tentar pelo menos. E para aqueles que sofrem, pensem nisso, né? Aqueles que sofrem, não todos nós sofremos, mas aqueles que estão passando por uma dor ainda mais, uma dor maior, mais um problema maior, pensem nisso, tá? Que os ombros são fortes. A gente vai dar conta, tá? Muito obrigada, gente. Era isso que eu me propus